O relato a seguir nos mostra que existem muitos eventos que acontecem em nossa vida e que não possuem mesmo uma explicação racional. Às vezes é até aceitável o fato de muitas pessoas não acreditarem quando ouvem tais histórias, pois talvez nunca tenham vivenciado tais fenômenos e assim têm dificuldades de aceitar que coisas tão sombrias aconteçam em nosso mundo. Às vezes, a incredulidade acontece porque fenômenos paranormais se revelam a apenas uma pessoa. Mas quando uma coisa horrível e inacreditável acontece diante do olhar de várias pessoas ao mesmo tempo, acredito ser difícil desmentir uma multidão. Conheçam então a história da Dona da Rua. Amigos ouvintes, vou deixar aqui um nome fictício, mas podem acreditar. Esse fato aconteceu de verdade e se passou diante do olhar de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu me chamo Júlio e moro numa cidadezinha no interior de Minas Gerais de mais ou menos uns 5.000 habitantes. Há alguns anos atrás, existia por aqui uma senhora que morava em uma casa muito pequena e velha e aos fundos de sua casa existia um quintal, onde eram feitos trabalhos de magia negra. Era uma mistura de rituais satânicos com cultos de bruxaria e tudo mais relacionado a essas coisas. Essa senhora era conhecida por todos e seus trabalhos contavam com a presença de muitas pessoas. Dona Preta era como ela era chamada. A casa dela, só de olhar, já dava arrepios. Era um lugar realmente consagrado ao demônio. Essa senhora dedicou todo o seu tempo de vida a satisfazer a vontade do diabo e ganhava muito dinheiro para fazer trabalhos que causavam mal às pessoas, destruindo assim famílias e pessoas de bem. Acontece que os anos se passaram e ela continuou nessa vida, até que chegou o dia em que ela faleceu. Os fatos sombrios e arrepiantes iniciaram-se desde então. Gente, quando chegaram com o corpo, já havia dezenas de pessoas esperando para o velório, que seria na igrejinha da cidade. Uma igrejinha católica, que era uma das poucas que havia no município. Essa igrejinha fica a pé de um morro, bastante inclinado, e o cemitério fica no alto desse morro, no final da rua. Então as pessoas que eram veladas nessa igreja eram conduzidas da capela, pegavam o pé do morro, subindo até o cemitério para o sepultamento. Então, finalmente, a funerária chegou com o corpo e quando começaram a tirar o caixão de dentro do carro, no pé do morro surgiu uma figura que parecia ser uma mulher. Horrível. Amigos, ela não veio descendo o morro como era de se esperar. Ela surgiu ali. E isso aconteceu diante dos olhos de todas as pessoas que ali estavam. Algumas pessoas pegaram o caixão e foram entrando pela porta da igrejinha. Então a mulher começou a gritar e a gargalhar, dizendo: "Vocês podem tentar de toda forma, mas não vão conseguir fazer com que ela fique aí dentro." Amigos, o que era mais bizarro é que, apesar da aparência de uma mulher frágil, a voz dela era grave como a voz de um homem. Aquela figura, que certamente era uma entidade, veio se aproximando cada vez mais das pessoas que carregavam o caixão e dando gargalhadas bem altas e sonoras. As pessoas que estavam tentando entrar com o corpo da senhora para dentro da igreja ficaram estagnados, como se uma força o segurassem ali do lado de fora. Ela então veio falando que a senhora que estava lá dentro do caixão pertencia a ela. A aberração chegou mais perto. Foi aí então que os fatos mais aterrorizantes aconteceram. Aquela mulher tinha o corpo todo de homem, pernas com pelos, braços que anatomicamente seriam masculinos, e possuía até uma pequena e rala barbicha por baixo do queixo. Ela usava um vestido azul de alça e tecidos finos, um lenço bem sujo na cabeça e estava descalça. Aquilo podia ser qualquer coisa, menos uma pessoa. Era uma mistura de homem com mulher e exalava um odor pútrido que facilmente fazia o estômago revirar. Algumas pessoas vomitaram. Meus amigos, aquela coisa sozinha segurou o caixão com uma força sobrenatural, rindo e debochando das pessoas que tentavam entrar com ele para dentro da igreja, fazendo algazarra e dando uns saltos, um contexto de cena que fazia gelar a espinha. Aconteceu então que um dos filhos da senhora ficou irritado com aquela situação e resolveu tentar colocar um basta naquilo. Ele foi em sua direção, gritando com aquela coisa. Esse moço deveria ter 1,90 m de altura mais ou menos, ele era negro e bastante forte. Gente,
Quando ele chegou perto daquela coisa e tentou impedi-la, ela deu um soco nele tão forte, mas tão forte, que o derrubou como se fosse um menino franzino e fraco. E quando ele estava caindo no chão, ela abaixou e deu-lhe um beliscão, que o fez chorar como uma criança recém-nascida. Foi então que todos perceberam que aquilo que estava ali, diante de nós, não era coisa desse mundo. Amigos, eu não sei porquê, mas por algum motivo, aquela coisa permitiu que entrassem com o caixão dentro da igrejinha. E depois do beliscão, a mulher subiu o morro correndo como se fosse uma atleta, dizendo que estava indo, mas que voltaria. Dentro de um pouco tempo, ela voltou mesmo. Quando o cortejo chegou ao local onde seria realizado o sepultamento, lá estava ela, em um canto. Reapareceu novamente. Ela simplesmente apareceu, sem ninguém ter visto de onde ela havia saído. Dessa vez, porém, ela ficou um pouco distante olhando enquanto o caixão descia à sepultura. Então começou a rir e a bater palmas, como se tivesse ganhado um grande e valioso presente. Logo após o sepultamento, da mesma forma como ela havia aparecido, ela sumiu novamente, sem deixar nenhum vestígio. Todos que ali estavam ficaram perplexos com aquele acontecimento, mas entenderam que aquilo não era coisa desse mundo, devido às circunstâncias que aquela senhora havia morrido. Hoje, depois de muitos anos do falecimento daquela senhora, a casa onde ela morava continua do mesmo jeito, e só de olhar já percebe-se que existe algo de muito errado com aquele lugar. O bairro onde fica a casa se desenvolveu, e por incrível que pareça, apenas a rua onde está localizada aquela casa continua do mesmo jeito. Lá parece ser uma rua amaldiçoada. Trata-se de uma rua com umas 8 ou 10 casas, e todas elas possuem uma aparência sombria e opressora. Algumas pessoas já tentaram fazer algumas reformas naquelas casas, mas não sei o que acontece. Por mais que tentem melhorar aquela rua, ela parece sempre a mesma coisa. Todas as pessoas aqui do vilarejo falam a mesma coisa. A rua possui uma atmosfera pesada e praticamente todos evitam passar por ela.